Glória a Deus. Queridos, estou com esse jogo de toalhas, né? Pode ser seu. Queridos, nós estamos fazendo uma rifa, né? Com 2 prêmios. E é esse jogo de toalha, né? Muito top, por sinal. É a irmã Cida que está doando. E vamos ter também uma sessão de fotografia para o Dia dos Pais, não é isso? Com 20 fotos. Uma sessão, né, de fotos profissional, você e sua família, top demais. Para isso você precisa estar comprando aí a rifa, né? E é bom também, queridos, você pegar o carnezinho, né, para estar vendendo também, para nos ajudar. Isso tudo em prol da nossa mudança, né? Nós estamos mudando desse prédio, nós vamos para um prédio ali na... Gente, eu sempre esqueço o nome, na Madureira. E nós precisamos, né, de arrecadar fundos, né, para a gente fazer essa mudança. Nós vamos ter que destruir tudo isso aqui, né? A gente tinha falado que não ia precisar, mas voltou atrás, temos que derrubar tudo. Então nós vamos gastar um pouquinho mais, né? Mas o Senhor é poderoso. Queridos, ontem nós tivemos aqui um culto poderoso de homens. Você que não veio, você deixou de receber. E eu fiquei muito empolgado, né, com a palavra, ao ponto de até mesmo de sonhar com uma grande conferência de homens. E o Júlio, né, que estava ministrando aqui ontem, é uma das pessoas que eu quero estar convidando para estar ministrando nessa conferência em nome de Jesus. Vamos sonhar, vamos orar a respeito disso. Hoje nós fizemos um poderoso evangelismo, foi top demais. Queridos, foi muito, muito, muito bom. Né? O Espírito Santo tocou, né, nos corações, né, da liderança, da equipe, que fez assim, né, fez algumas estratégias, né? Gente, foi sensacional. Eu e minha esposa, a gente foi como é que chama? O abraço, né? O abraço gigante. Gente, foi muito top. Sabe por quê? Todo mundo queria abraçar a gente. E a gente abraçava, assim, às vezes o pessoal não ficava tentando fugir assim, mas assim, não, o nosso abraço e tal. A gente quebrava o gelo, a gente ministrava a palavra de Deus. Não, foi muito, muito, muito top, né? E é muito bom, queridos, esteja, sabe, sempre nos evangelismos, né, que a gente proporcionar, que a gente, quando a gente estiver fazendo, esteja, porque é muito poderoso. Às vezes a gente perde muito tempo, sabe? E às vezes a gente quer pregar o evangelho e a gente só fica naquela, sabe? Eu preciso. Mas a coragem para ir, isso é difícil, queridos. Mas quando você vai é poderoso. É como uma visita que você faz, né, para alguém. Você sai edificado. Eu confesso para vocês que no final do evangelismo eu senti uma presença assim tão grande do Senhor. Eu fiquei me segurando, assim, me contendo, sabe? E o interessante, né, que a gente sente a alegria de Deus, né, por causa dos seus filhos, né, evangelizando, muito poderoso. E isso é só o começo, amém? Queridos, nós estamos falando aqui de um tema muito poderoso, um tema que fala a respeito do temor do Senhor, que não é medo do Senhor, que é diferente, temor do Senhor. E eu quero recapitular as palavras, né, que nós ministramos. Essa é a terceira mensagem. A primeira mensagem nós falamos sobre a chave do tesouro. A chave do tesouro, nós lemos, né, com o Isaías capítulo 33, versículo 6, que fala: ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Nós falamos, né, nessa palavra sobre os fundamentos que estar no temor do Senhor. Nós precisamos, né, nos aperfeiçoar. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, fala assim, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Isso está querendo dizer o quê? Nós precisamos amadurecer a nossa santidade
no temor do Senhor. E quando nós temos esse temor do Senhor, nós recebemos uma chave. E essa chave é a chave que abre, sabe, aquele baú do tesouro do Senhor, muitas riquezas do Senhor. E a primeira dela é o quê? A salvação. Ninguém pode ser salvo a não ser que tenha o temor do Senhor habitando dentro de si. Ninguém receberá a salvação se não tiver temor ao Senhor. Falamos sobre a sabedoria, que é uma dessas riquezas. Essa sabedoria, né, Provérbios capítulo 9, versículo 10, fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra do Senhor, a Bíblia, está recheada, né, de palavras, né, falando sobre o temor do Senhor, falando das grandes riquezas, né, que nós vamos ter o privilégio de obter através do temor do Senhor. Falamos também sobre o conhecimento. Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento matemático, científico? Não, é um conhecimento do Senhor, sabendo quem Deus é. Isso, queridos, é poderoso. E o que é temor ao Senhor? É um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santa. É dar a Deus Altíssimo o mais elevado lugar de honra em sua vida. Exemplo que nós falamos, né? É Sadraque, Mesaque e Abidnego, por exemplo. Eles honraram ao Senhor, eles não se renderam ao sistema, eles não se renderam ao chamado do rei. O rei tinha falado, né, para todos que precisavam adorar, e as pessoas o que? Tiveram medo e se prostraram. Queridos, na nossa sociedade, no nosso tempo, ou você vai temer aos homens, ou você vai temer a Deus. Quem que você prefere temer? Ah, não vou temer ninguém. Não existe isso. Ou você teme aos homens. O que é temer aos homens? É você se render aos princípios dos homens. O que eles falam para vocês, vocês aceitam. Calam o crente, cala a nossa boca. Quando faz isso, é o que está acontecendo? Você está temendo aos homens. Você precisa temer a quem? Ao Senhor. E nós falamos também que ter temor não é ter medo, não é verdade? O medo é algo natural de nossas vidas, a qual nós nos afastamos. A gente vê um perigo, aí vem aquele medo, né? Para quê? Algo para proteger você. Mas o temor ao Senhor, ele te aproxima de Deus. E como nós falamos aqui, é um profundo e permanente respeito que nós precisamos. A segunda palavra que nós falamos foi a glória transformada. Falamos, né, que os homens eles costumam, né, transformar a glória de Deus, a rebaixar a Deus ao seu nível, ao nosso nível. Aí nós falamos, né, que Deus é o Todo-Poderoso, que é o quê? O onipotente, o onipresente, onisciente. Nós falamos um pouco sobre os atributos de Deus. E quando nós conhecemos os atributos de Deus, nós vamos reconhecer quem é o nosso Deus. Falamos sobre o universo, sobre as galáxias, né? Aqui na Terra nós falamos aqui de metros, de quilometragens, mas quando nós falamos do universo, para a gente entender, né, a distância é anos-luz. Falamos o que é esse anos-luz, né? E falamos que, queridos, de anos-luz tem bilhões e bilhões de anos a distância do universo. Falamos que o universo não é infinito. Isso é comprovado cientificamente. O universo não é infinito. Agora, Deus é infinito. Deus é grandioso. A palavra do Senhor fala que Ele pega todo o universo nas suas duas mãos. E isso revela também na palavra do Senhor que o Senhor, Ele coloca todas as águas, né, do oceano, de todos os oceanos, na palma de sua mão. O mar é como se fosse um pingo de suor. Queridos, isso mostra o que é a grandeza do nosso Deus. E muitas das vezes nós queremos reduzir esse Deus poderoso e grandioso ao nosso nível, se comparando a Deus como o nosso amiguinho de escola. Queridos, Deus
não é ser humano. Deus é Deus, o Todo-Poderoso. E a este, queridos, nós devemos prestar toda a nossa adoração. Nós precisamos o quê? Nos render diante desse Deus Todo-Poderoso. Temor ao Senhor. Isso é o princípio, queridos, da sabedoria. Isso é algo assim poderoso. Então vamos falar hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre ordem, glória e julgamento. Amém? Essa palavra é uma palavra muito poderosa, porque nós vamos entrar, queridos, nós vamos observar como Deus trabalha em toda a Bíblia, desde o princípio até os nossos dias de hoje. Amém? Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Feche os seus olhos, ora comigo. Senhor, no nome de Jesus eu te louvo, Senhor, e te agradeço mais uma vez, ó Pai, por esse privilégio de estar ministrando a sua palavra, Senhor. A sua presença é real neste lugar, ó Deus. Nós sentimos a sua presença, que louvor poderoso, que ambiente gostoso. Mas agora é o momento, ó Deus, que nós vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Fala conosco. Esse é o momento a qual o Senhor fala com a sua igreja. Por isso fala aos nossos corações, que nós possamos ter um coração ardentemente de amor e temor ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha revelar profundamente aos nossos corações, e no nome de Jesus, tudo aquilo que for tentar nos distrair, nós repreendemos em nome de Jesus, que nada venha nos distrair nessa noite, que possamos focar no que o Senhor tem para falar para nós, na direção, no direcionamento que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor? Então nós vamos aprender aqui nessa noite o padrão de Deus. Vamos observar algo aqui interessante. Antes que Deus manifeste sua glória, deve haver ordem divina. Repita comigo, ordem divina. Quando a sua glória é revelada, há grandes bênçãos. Mas também, quando a sua glória é revelada, toda irreverência, desobediência, recebem o quê? A ordem, que é o quê? O julgamento. Então hoje nós vamos falar, eu quero que você repita comigo: ordem divina, glória de Deus, julgamento. Ordem divina, glória de Deus e julgamento. Então nós vamos falar aqui, nós vamos dar como eu posso dizer, nós vamos viajar na palavra do Senhor desde o princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 2 fala assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra, ela estava o quê? Sem forma, caótica, não tinha ordem. Então o Senhor, com sua palavra, Ele começa a dizer e começa a trazer ordem sobre a terra. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sexto dia Ele coloca ordem sobre a terra. A palavra do Senhor foi lançada. A ordem divina traz a glória de Deus, e nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala assim: Deus lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus levou 6 dias para trazer a ordem divina na terra. Então ele trouxe ordem ao corpo do homem. Ali o Senhor lhe soprou a sua glória. Eles não tinham roupas nem cobertas. Vocês já perceberam isso? Quando a palavra do Senhor, eles não se vestiam. E o interessante, queridos, que, na minha opinião, ao meu modo de ver,
que aquela glória, quando ela foi lançada sobre o homem, quando Deus soprou, ali eles receberam a veste espiritual. A glória do Senhor envolvia o homem. E é por isso que o homem ali, ele tinha o privilégio de ter todos os alimentos, né? Como eu falei aqui, quando, né, a glória do Senhor é manifestada, o que acontece? Deus muda toda a situação ali, a grande bênção, a grande bonança. Então, a terra dava o alimento para Adão e Eva. Os animais conviviam ali com os homens. Era tudo mil maravilhas. E o mais importante, Adão e Eva, eles tinham o que? O privilégio de andar com Deus. Queridos, eles estavam andando com Deus, conversando. O próprio Deus ensinando a Adão como se proceder, o que fazer. Imagina, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o conhecimento, ensinando a Adão e Eva. Como era Adão e Eva? Esses homens, né, Adão e Eva era top das galáxias, né? Então, queridos, o que aconteceu? Houve ali a palavra de ordem divina, a ordem divina, a glória de Deus, e eles pecaram. Então houve o que? O julgamento. Em primeiro lugar, Deus trouxe a ordem divina, pela palavra e pelo Espírito Santo. Então a sua glória foi revelada, as bênçãos eram abundantes, mas então veio a queda. Quando a desobediência aconteceu, segue-se o juízo. Como eles estavam envolvidos com a glória, perto da glória, o julgamento ele foi instantâneo. Eles foram o quê? Expulsos ali do jardim do Éden, e eles passaram a não conviver mais com a presença de Deus. Porque se eles ficassem perto da presença de Deus, no estado pecaminoso, sem a glória, sem essa cobertura, eles iriam ser, como que fala a palavra? Fulminados, né? Por quê? Porque, queridos, aqui o pecado, ele acaba, sabe, não tem como Deus conviver com o pecador. A pessoa é destruída. E nós vemos também o tabernáculo, no tabernáculo a sua glória. Olha só que interessante, Deus ele escolhe Abraão, no meio de todo o planeta ele escolheu Abraão. E ali, Abraão e os seus descendentes, né, eram amados, eram as pessoas amadas por Deus. Deus protegia. E o interessante, queridos, que quando eles estavam lá na escravidão no Egito, o que aconteceu? O Senhor liberta, depois de 400 anos, o Senhor liberta o povo de Israel. Eles saem, né, em direção ali ao Monte Horebe. Eles atravessam ali, né, o Mar Vermelho. E ali perto do Monte Horebe, onde Moisés, como nós falamos semana passada, quando, né, eles chegaram ali, a glória de Deus ela desceu sobre aquele monte. As pessoas ficaram com medo e começou, vocês lembram quando eu falei sobre isso? Naquela região ali, Deus, ele fala o seguinte, fala assim, olha, vocês vão fazer o tabernáculo. Vocês vão construir o tabernáculo. E o Senhor, ele começa a dar a palavra de ordem. Naquele momento, quando ele lançou a palavra de ordem, ele foi falando detalhes de como deveria ser o tabernáculo. Ele falou até mesmo a cor da linha. Escolheu grandes homens ali, e o próprio Deus os capacitou, dando uma inteligência sobrenatural, para que eles pudessem ali construir todo o tabernáculo. Ali, queridos, depois que estavam tudo pronto, tudo certinho, olha só, lá em Êxodo capítulo 25, verso 40. Diz assim, vê, pois que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então ali o Senhor lhe lança a ordem. Essa instrução forneceria a ordem divina necessária antes que a glória do rei fosse manifestada. E em Êxodo 40, Moisés ele termina ali o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao versículo 35, fala assim, então a nuvem cobriu a tenda
da congregação. E a glória do Senhor, repita comigo, glória do Senhor, encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória de Deus, ela foi manifesta naquele lugar. E consequentemente, por causa da glória, houve o quê? Houve tremendas bênçãos. Havia ali provisão, direção, cura, proteção, revelação da palavra. A revelação da palavra naquele lugar era abundante. E ali eles tinham o privilégio de ter a glória de Deus através do tabernáculo. Deus, ele estava ali, no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança. Deus, ele se manifestava ali. E o interessante é que quando a palavra ela fala, né, que houve ali uma grande fumaça. Queridos, a glória do Senhor não é uma nuvem. A glória do Senhor não é uma fumaça. Quando a Bíblia ela fala sobre uma fumaça ou fala de uma nuvem, está falando de uma proteção. Era algo que servia como se fosse um escudo para proteger o povo. Ali eles eram protegidos. Por que eu falo isso? A Bíblia ela fala que um dia o sol vai escurecer, a lua vai perder o seu brilho quando Jesus se manifestar nas nuvens. Por que vai acontecer isso? Porque o brilho do Senhor é tão grandioso, queridos, que vai ofuscar o sol. Você sabia que o sol, por mais brilhoso que ele tem trevas nele? Você sabia? Tem escuridão? O laser, quando você lança o laser ele tem um ponto de escuridão. Agora Deus, queridos, ele é todo luminoso, ele brilha, ele não tem um pinguinho sequer de escuridão. Deus é tão poderoso, queridos, que a luz do Senhor ela envolve dentro de você, ele passa nas nossas células, é algo extraordinário. Então o Senhor, para proteger o povo, ele vinha, né, com aquele escudo que era aquela fumaça, aquela nuvem. Amém? Continuando, o julgamento. Êxodo capítulo 28, versículo 1. O Senhor ele chama, né, os filhos de Arão, que era quem? Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Esses 4 homens, filho de Arão, eles foram chamados. E ali eles sabiam toda a ordem do Senhor. Eles sabiam todos os princípios, como eles deveriam comportar, o que levar para dentro do tabernáculo, o que não levar. Era detalhes e detalhes, queridos. Mas eu creio que eles foram acostumando ali com a glória. E o que aconteceu? Levítico capítulo 10, versículo 1, fala o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um os seus incensários, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxe fogo profano. Repita comigo, fogo profano. Perante o Senhor, em que tivesse sido, sem que se tivesse, né, sido autorizado. Profano, qual que é o significado de profano? Que demonstra desrespeito ou desprezo pelas coisas sagradas, irreverente. Isso foi o que Nadab e Abiú fez. Significa também o quê? Tratar o que Deus chama de santo ou sagrado como se fosse coisa comum. Então, queridos, observa, a glória do Senhor era intensa naqueles dias, era muito intensa. E por ser muito intenso, o que aconteceu? Na hora que eles entraram ali ao fogo do Senhor, eles foram consumidos, eles morreram na hora, bum, no chão. E ali, queridos, a gente vê, né, em Levítico capítulo 10, versículo 3, e falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém,
Arão se calou. Deus, ele revelou ali, queridos, trazendo o que? Temor ao povo, para respeitar ao Senhor. Nós vemos, queridos, para vocês entenderem algo aqui, que o Senhor, ele traz juízo sobre o povo, quando não há reverência. Entenda o seguinte, que eles, por causa da glória do Senhor, eles foram mortos na hora, mas também, na palavra do Senhor, você vai observar que quando o profeta, o sacerdote, né, Eli, por exemplo, ele tomava conta ali do tabernáculo. Mas a palavra do Senhor fala que naqueles dias não se ouviam mais a palavra de Deus. O fogo dentro, né, ali do tabernáculo estava o que? Quase se acabando. E nós vemos que os seus filhos, que tomavam conta do tabernáculo, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam trazendo mulheres para dentro do tabernáculo, se prostituindo, né, com elas. Fazia o que também? Pegavam ali, né, a melhor parte, né, a gordura, né, da carne. Eles faziam um churrasco com algo que era para sacrifício ao Senhor. Eles estavam o quê? Profanando, mas eles não morreram na hora. Mas o julgamento foi certo. No tempo certo aconteceu o julgamento. Então, quando a glória é intensa, julgamento instantâneo. Mas quando não existe glória, o julgamento vai vir, mas vai demorar um pouco. Vocês estão me compreendendo? É o que a Bíblia fala, queridos. Ah, pastor, mas você está pregando o Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento agora? Vamos lá? Um novo santuário. Segundo os Coríntios capítulo 6, versículo 16, fala o seguinte: porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Isso foi sempre o sonho do Senhor, queridos. A vontade, o desejo do Senhor está conosco, viver conosco, habitar conosco, andar conosco. Esse foi o grande propósito do Senhor. Ele nos criou, queridos, para adorar ao Senhor. No Antigo Testamento, a presença da glória de Deus habitava primeiramente no tabernáculo. Agora Deus se prepara para se mudar para onde sempre foi a sua habitação desejada. Amém? Glória a Deus, nós temos esse privilégio. Então nós vamos ver aqui que o Senhor lhe lança a primeira ordem, preparando o povo para o Senhor. Novamente era necessário que viesse a ordem divina. Repita comigo: ordem divina. Então o Senhor levanta quem? João Batista. Em Isaías capítulo 40, versículo 3 ao 5, fala o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Continuando mais para frente: todo vale será aterrado, e nivelados os seus montes e alteiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escombrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. Amém? Então nós vemos que João Batista, ele começa a preparar o caminho, ele começa a aplainar a terra para a vinda de quem? Do Rei Jesus. Agora, queridos, a palavra divina, ela não vai vir para o homem para passar para o povo, mas a palavra de Deus, ela se torna o quê? Carne. A palavra de Deus, ela se torna quem? Alma vivente, que é o quem? O próprio Cristo. A palavra do Senhor habitaria com o povo para trazer ordem divina. O próprio Jesus iria trazer a ordem, mas primeiramente Deus o quê? Traz João Batista para preparar tudo. E o interessante é que quando ele começa a falar, esses montes e alteiros não eram elementos naturais, mas sim os caminhos do homem que se opunham aos caminhos de Deus. Então, João Batista, ele começa o quê? A destruir com a palavra do Senhor o quê? O orgulho elevado dos homens tinha que ser rebaixados. A irreverência e a loucura do homem seria confrontada e derrubada. João Batista, ele começa a preparar o caminho para Cristo. Ele começa a falar: arrependei-vos.
E ele começa a falar sobre o batismo. Queridos, aqui no passado era algo material, mas agora o Senhor, Ele trabalha no coração do homem. Ele trabalha dentro de você. Ele começa a trazer a ordem. Para quê? Para que possamos ser a habitação do Senhor. Porque nós, queridos, que somos hoje o tabernáculo, nós somos a casa aonde o Senhor Ele quer habitar. Então o Senhor, Ele começa a preparar o caminho, derrubar o orgulho do homem. O mestre construtor. Quando o trabalho de João foi concluído, Jesus veio para preparar o templo no nível reto da humildade até que o processo de construção estivesse completo. Jesus, ele começou ao que é uma edificação. Ele começou a construir. Jesus estabeleceu um fundamento e construiu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, fala assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Ele é o nosso fundamento. Aleluias! É por isso que nós falamos aqui, você precisa construir a sua casa em Cristo, que é a rocha. Queridos, tudo aquilo que não é rocha, queridos, você pode ter aquela casa bonita e maravilhosa, mostrando que é um santarrão, um crentão, mas se a sua base não for Cristo, quando vir a tempestade, quando vir o engano, quando vir o falso profeta, você vai ser derrubado, você vai cair no papo e na cilada do diabo. Mas se a rocha for Cristo, queridos, nada vai te abalar. Inabaláveis serão. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Mais uma vez a palavra de Deus trouxe ordem divina. Desta vez, porém, sua palavra foi revelada como a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo. Aleluias. O passo final da preparação, quando cumpriu todo o seu pai, tudo que o seu pai havia ordenado que fizessem em seu ministério terreno, Jesus foi enviado à cruz como cordeiro sacrificial. Hebreus capítulo 9, versículo 12, abre para nós lá. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entregou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Repita comigo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Tendo obtido eterna redenção. Agora não precisa mais de bodes. Agora não precisa mais de sacrifício de cordeiro, porque o Senhor, de uma vez por todas, Ele foi crucificado ali na cruz, foi sacrificado em nosso lugar. Amém? E nós somos redimidos por quê? Porque todo o nosso pecado foi lançado a Cristo, lá na cruz do Calvário. Aleluias, aleluias. Queridos, eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. O Senhor está falando neste lugar, queridos. Aleluias. Aleluias. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz assim. Isso acabamos de ler, né? Agora vamos continuar. Um coração e um propósito. Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Mais uma vez a glória do Senhor é manifesta. A Bíblia fala, né, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos que línguas repartidas, como que de fogo. E ali eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Naquele momento a glória do Senhor foi derramada sobre eles. E o interessante, queridos, que ali existia 120 pessoas. Queridos, como pode acontecer isso? 120 pessoas ficarem em um local buscando ali ser revestidos de poder. Eles ficaram muito tempo ali. Como isso é possível? Queridos, porque Jesus já tinha construído,
já estava estabelecido o tabernáculo, então eles estavam ali em completa rendição, em completa e tremenda obediência ao Senhor. A palavra do Senhor, ela fala que quando Jesus ainda estava prestes a subir, ele estava aqui no meio do povo, e havia mais de 500 pessoas. Essas 500 pessoas, elas foram lá reunir lá em Jerusalém, junto com essas 120. Mas o que aconteceu com essas pessoas, que elas não estavam todas lá, só ficaram 120? Você já parou para pensar? Porque os seus pensamentos estavam nas coisas desse mundo. Eles não queriam, eu preciso resolver as minhas coisas, os meus negócios. Mas o Senhor falou para eles permanecerem até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles perseveraram até o fim. E por causa disso, eles receberam o privilégio da glória do Senhor. E era tão poderoso, queridos, que como eu falei, que quando a glória de Deus é manifesta, há grande bonança. Queridos, eles não tinham falta de nada. Queridos, tudo que eles necessitavam, eles precisavam. A glória de Deus era intensa na vida deles, de uma forma sobrenatural. Quando Pedro, ele começou a ministrar pela primeira vez a palavra do Senhor, o que aconteceu? 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. Queridos, quando o avivamento acontece, queridos, o poder sobrenatural de Deus acontece, pessoas se rendem ao Senhor, se rende aos pés do Senhor. E isso, queridos, vai acontecer no nosso meio, porque o Senhor está preparando você. Deus está colocando a casa em ordem, amém? Deus está colocando a casa em ordem dentro de você. Aquilo que está fora do lugar, aquilo que queridos, pecaminoso, sujeira, o Senhor está retirando dentro de você. Então é noite de você se arrepender. Conserta a sua vida em nome de Jesus, alinha a sua vida em nome de Jesus, porque o Senhor está falando. Ordem divina, ordem divina. Tome posição, desperta tu que dormes, em nome de Jesus. Você que está dormindo, acorde em nome de Jesus. Queridos, é tão poderoso, queridos, que eles receberam essa glória tão poderosa, mas o interessante que eles falavam de uma glória que viria nos nossos dias. Eles que receberam, esse privilégio dessa glória, eles falavam, de um dia que viria uma glória muito maior do que aquela. E é nos nossos dias. Aleluias. O avivamento está vindo, queridos. O Senhor está falando. Ele está à porta e bate no seu coração todos os dias. Todos os dias acorda, abre a porta para mim. Ele não vai sair entrando dentro do seu coração, não. Abre a porta, queridos. Era tão poderosa a glória de Deus que Pedro caminhava, ele não precisava impor as mãos sobre os enfermos, a própria sombra de Pedro curava os enfermos. Tamanha a glória de Deus. Mas era tão intenso, queridos, que a palavra de Deus, ela fala lá em Atos capítulo 5. Ela começa, o interessante é que Atos capítulo 5 começa de uma forma diferente a palavra. Fala assim, entretanto, na Bíblia, queridos, você não vai ver isso. Imagina, olha só para você ver, um capítulo começar, entretanto, certo homem, ali, tá certinho, tá igual. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, venderam sua propriedade. Queridos, essa história sobre Ananias e Safira, o interessante é que nós precisamos, queridos, ler o capítulo anterior, para que a gente venha entender o que estava acontecendo naquela época. Existia um homem que se chamava José. Esse homem, ele vendeu todos os seus bens, ele morava em uma região aonde era um lugar que só pessoas economicamente, era bem financeiramente, que morava naquela região. E ele, se compadecendo, esse homem que chamava José, ele é filho de Nabé, e era conhecido pelos seus discípulos de Barnabé. E esse homem, queridos, apaixonado, vendo ali, que as pessoas, os necessitados, as pessoas que precisavam, ele vendeu tudo e deu ali para a igreja, para o quê? Para distribuir.
E ali, queridos, houve uma grande alegria no meio do povo de Deus. Então Ananias e Safira, eles observaram aquilo, sabe, começou a nascer dentro do coração deles, não, que legal como ele foi ovacionado. Eles ficaram, sabe, assim, olhando, né, e queria também os aplausos dos homens. Queridos, aqui, vocês estão lembrados quando eu falei, quem você teme? Você teme ao Senhor ou teme os homens? Queridos, quando nós queremos agradar os homens, nós estamos temendo os homens. Ananias e Safira, eles queriam agradar os homens e não a Deus. E nós não falamos aqui que a glória de Deus era intensa naqueles dias? Era forte a glória de Deus naqueles dias. E o que aconteceu? Eles entraram ali, eles venderam os seus bens, e quando eles viram, né, a quantidade de dinheiro, eles falaram assim, não vamos dar tudo não. Nós vamos lá ofertar aos pés dos apóstolos, mas nós vamos falar, né, que estamos doando tudo, igual Barnabé fez, mas nós vamos guardar um pouco para nós. Queridos, a Bíblia fala que quando Ananias ele chega diante dos apóstolos, quando entrega a oferta, ele esperando receber, né, fala assim, olha, toca aí as músicas, vamos lá igreja, levanta, olha só, estou ofertando. Aí o que aconteceu? Naquele momento ele cai no chão, buf, morreu na hora. Imagina se acontecesse algo desse jeito nos nossos dias. A Church lá está acontecendo, lá os irmãos estão indo lá e está caindo morto. Misericórdia. Isso sai até nos jornais. Mas aqui, queridos, é só um quebra-gelo. Mas aqui, queridos, a gente observa que eles tiraram o corpo ali de Ananias e 3 horas depois a Safira vai e chega naquele lugar. Aí Pedro vai e chama, né? Ela pergunta para ela, fala assim, e aí, como é que é? Vocês venderam lá? Nós vendemos tudo e nós vamos entregar tudo a vocês. É tudo mesmo? Isso é tudo. E naquele momento, queridos, já tinha retirado o corpo. Imagina 3 horas de culto. Às vezes a gente, né, fica incomodado com o tempo do nosso culto. 3 horas de culto, aí que ela chegou e ainda tinha mais culto ainda. E naquele momento ela caiu também morta. Por quê, queridos? Naquele momento a glória de Deus era tão intensa que eles não estavam mentindo para os apóstolos, mas sim no próprio Deus, chegando na presença do próprio Deus e falando, olha aqui Deus, eles estavam o quê? Sendo profanos. Então veio o juízo de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 17, fala assim, o próprio Pedro, que naqueles dias dos Atos dos Apóstolos, eles observou e viu o julgamento acontecendo. Ele fala isso aqui, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Olha só o que ele fala aqui, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você já observou por que a palavra aqui não falou assim aqui, portai-vos em amor? Por que ele não falou isso? Por que ele falou no temor? Queridos, nós temos que andar em amor? Sim, precisamos andar em amor. Por que precisamos andar em amor? Porque, meu querido, se você não tiver amor, se você, vai ser como, né, a Bíblia fala, como um sino, né, que faz barulho. Se você só fala que tem amor, é só barulho, só barulho. Você tem que o quê? Andar em amor. Mas a palavra do Senhor fala aqui, portai-vos em temor. A nossa caminhada tem que estar no temor do Senhor. Queridos, aqui é prosseguindo na presença de Deus, sabendo quem Deus é. Reverenciando o Senhor todo o tempo, todo o tempo. Porque se você for irreverente ao Senhor, entenda que o julgamento vai vir sobre a sua vida. O que nós precisamos entender é que Deus é amor, atributo de Deus. E Deus também é o quê? Fogo consumidor, atributos de Deus. E nós precisamos aqui no meio ter o quê? Temor do Senhor.
ter o amor do Senhor, compreendendo da graça do Senhor. A graça do Senhor, queridos, não é para trazer legalismo no meio do povo de Deus, não. O amor de Deus e a graça do Senhor, queridos, não é para você viver da maneira que você quer, não. Você precisa, queridos, se render à palavra do Senhor, é como Ele quer, não como você quer. Às vezes nós trazemos em nossas vidas, achando, né, que nós somos o centro do universo. Achando que você, sabe, é o maioral, e achando que Deus ele tem que fazer tudo para você, Ele tem que te servir. Mudou de lugar as coisas. Queridos, Deus é que merece toda a honra, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem é você, meu querido? Para se achar, sabe, que Deus ele tem que te servir? Se Deus não fizer, não me responder até sexta-feira, eu vou abandonar o evangelho. Nossa! Aí Deus, filho, tá bom, eu não vou te perder, Tom. Crente mimado, achando que o papai, aquele papaizinho, filho de papai, sabe? Confunde as coisas, não entendeu quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é você que tem que servir a Deus. É você que tem que fazer por Ele. Você tem que viver por Ele. A sua força, a sua vida, o seu respirar é para Ele. E às vezes a gente acha que é alguma coisa. Deus, no seu beneplácito, naquele momento que Ele já tinha até a sua glória e não precisava de nada, Ele resolveu mostrar a sua glória. Simplesmente resolveu mostrar a sua glória. Deus Todo-Poderoso. Nós temos que nos render ao Senhor, à vontade do Senhor. Arrependa dos seus pecados. Se renda ao Senhor hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de se render. Não se renda, sabe, a esse mundo. Como diz em Timóteo, queridos. Eu li semana passada, vou ler de novo. 2 Timóteo capítulo 4 fala: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como se sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, é a palavra de Deus que está falando, não é o Samuel, não. Hoje existem pessoas que querem ouvir aquilo, sabe, que, eu gostei disso, isso daí eu vou seguir. Sabe aqueles pastores que falam que Deus ele te ama, o seu pecado é que não tem nada a ver, continue pecando. Sabe esses pecadinhos aí? Não, que isso? Aí a pessoa, mesmo, então posso, porque tipo assim, a pessoa quer pecar, aí quer ouvir os falsos pastores enganadores com fábulas, com sofismas, que é o quê? Aquilo que parece verdade, mas não é verdade, é enganoso. É o que tem, queridos, é comichão no ouvido. Você precisa ser curado em nome de Jesus. Tirar tudo, sabe aquela infecção terrível que uma ovelha tem, que vem as moscas e começa a pousar ali, e começa a fazer dar aquela bicheira, né, terrível, e vai comendo ali. Tem pessoas, tem crente, queridos, que está desse jeito. As moscas, na Bíblia fala sobre o que é. O rei das moscas, quem que é? Beelzebu, Satanás. Queridos, o Senhor ele quer curar a sua audição. Ele quer tirar, sabe, tudo que é engano da sua vida em nome de Jesus, e arrancar de dentro de você tudo que é profano em nome de Jesus. Tudo que é imundo, arrancar
dentro de você. Sabe por quê? Porque Ele quer te tornar santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E você vai aperfeiçoar essa santidade através do temor do Senhor. O amadurecimento, queridos, espiritual de santidade está no temor ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nesse momento. Eu gostaria que você se posicionasse em nome de Jesus. O Senhor Ele tem falado nesses últimos dias, queridos, como Deus tem falado conosco. Eu não sei se você percebeu, mas o louvor está ligado com a palavra. Vocês perceberam isso? O Espírito Santo que está movendo. Eu não tinha falado nada com o ministério de louvor, eu só recebi ali as músicas ali, fui olhando e falei assim, gente, que tremendo, que poderoso. Aumenta essa canção. Eu gostaria que você adorasse ao Senhor nesse momento. Apague um pouco as luzes, feche os seus olhos, que você venha se render ao Espírito Santo nessa noite. Eu gostaria que você, sabe, se você fala em línguas, eu gostaria que você adorasse, reverencie ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Abra sua boca e comece a adorar ao Senhor. Comece a orar. Se você sentir vontade de gritar, grite. Em nome de Jesus, glorifica o Todo-Poderoso. O grande eu sou, o Todo-Poderoso. Nós voltamos, ó Deus, os nossos olhos para Ti. Você é a habitação do Senhor. Abra as portas do seu coração e diga: faça morada em mim, Deus. Me envolva com a sua glória, com sua Shekinah. Aleluias. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Adora o Senhor. Seja o centro, Senhor. E quando eu te vejo, não há como duvidar. E quando clamamos teu nome, tu vês. Adora o Senhor. Louve o Senhor. Forma em mim. Deixa a glória te envolver. Se renda a Ele. Oh, volte os seus olhos, oh, para o Senhor, para a palavra do Senhor, para a presença do Senhor. Volte e deixa a glória, toma forma em ti. Traga ordem no Senhor, traga a sua glória, traz a sua glória. Nós somos a sua habitação. Nós nos trememos em obediência ao Senhor. Sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o Brasil nessa hora. Vem com a tua glória.
nossas famílias, vem. Aleluia. Enche os nossos lares. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebranta os corações nessa noite, Pai. Transforma os corações, traga o arrependimento em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, ó Pai. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Ó Senhor, nós lançamos na cruz. Nós queremos que tudo isso morra, que fica para trás. Agora, Senhor, nós nos voltamos para o Senhor. Aleluia! E queremos prosseguir um caminho de santidade, um caminho de temor, um caminho onde o nosso coração é do Senhor, o nosso coração é teu, rendido à sua vontade, ao teu querer, ao seu propósito, em constantemente o que? Obedecer ao Senhor, cumprir os seus propósitos, dos seus propósitos, Pai, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, obedecer a sua voz, pregar o evangelho aos perdidos. Oh Deus, eu sei que o avivamento está sendo derramado sobre nós, e nós queremos avançar, 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 e ir ao encontro dos perdidos, dos que estão nas portas do inferno. Nós queremos ir ao resgate dessas pessoas, e elas vão contemplar a glória do Senhor, a luz de Cristo resplandecendo em nossas vidas. Oh, aleluia! E eles verão os filhos do Senhor. A terra clama para o levantamento dos filhos do Senhor. É a tua glória que nós queremos, é a tua glória que nós desejamos, é a tua presença que queremos. Caminhe conosco, queremos andar com o Senhor, queremos falar com o Senhor. O véu do templo se rasgou, e hoje o tabernáculo é as nossas vidas. Vive em nós, vive em nós, vive em nós. Estabeleça o teu reino nessa geração. Traga a sua cultura, a cultura do céu, em nome de Jesus. Elimine toda a cultura brasileira, toda a cultura dos povos, e nós queremos a sua cultura, Senhor. Shekerabassou de Kerabanás, Keradai se Kerabassou de Kerabanás, Keradai Gestrogo Begay Sherabassou de Kerabanás, Geiri Domassou de Kerabassou de Kerabaxé Kerabanás, Ei que jogo sou de Kerabassé Kerabanás. Shei Kerabassou de Kerabanás. Começa a cantar. Aleluia, 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 aleluia. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela sua presença, pela sua palavra, Senhor, pelo que o Senhor tem estabelecido em nós. E Senhor, nós queremos, ó Pai, não ser apenas ouvintes, mas praticantes, que nós possamos ser disciplinados à sua vontade, a realizar a sua vontade. Elimine em nós toda a preguiça, todo o desânimo. Não mais a preguiça, não mais o desânimo. Nós queremos, ó Pai, executar com toda a nossa força, mesmo nosso corpo não querendo, nós queremos fazer a sua vontade. Somos teu, somos teu, somos teu.
Obrigado pelo privilégio de ser o seu filho, Jesus. Obrigado, Senhor, por hoje sermos a sua habitação. Obrigado pelo teu infinito amor, a sua bondade. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor quis habitar em nós. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio de ser teu. Obrigado pelo privilégio de ter conhecido o Senhor. Obrigado por estar na sua presença. Que cada dia, Senhor, a sua glória venha ser mais intensa em nossas vidas. Que diminua eu, que diminua as nossas vidas. E que o Senhor que o Senhor seja exaltado, glorificado, porque a honra é tua, a glória é tua, tudo é teu, tudo é para o Senhor. Aleluias. Nós te agradecemos, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Oh, meu Deus, que essa semana seja uma semana cheia da sua glória, nos envolvendo no nosso momento de intimidade com o Senhor, que possamos nos derreter em lágrimas, oh, sentindo a tua presença nos envolvendo. Aleluia! Xerabaçou de querabanás. Oh Deus, queremos levar a tua glória sobre o povo, os povos. Queremos que eles sintam o que nós sentimos. Como é gostoso a sua presença, como é delicioso a sua presença. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.